Tudo certo? Opa, tudo certo. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Muito Tudo bem? calor aí em Goiás? Muito calor. Agora deu uma chuva bem fraquinha aí ontem, anteontem, mas já voltou o calor. Pois é, aqui também. Tivemos até um friozinho aí, 2 dias, mas hoje o sol já nasceu com tudo. Já está bem mais forte de novo, né? Para seguir o Já, que já foi dá os até últimos, para. para seguir o que foi os últimos 100 dias aí, principalmente aqui em Goiânia que não teve nem chuva, né? Pois é, muita gente reclama da chuva. Eu sou Uhum. muito ligada a plantar, né? Eu nasci na fase, não, no ambiente rural, né? E quando eu era criança, eu andava atrás do meu avô, enfiando tudo quanto era semente de tudo na terra e aprendendo assim, né? O valor da chuva e até meu avô me ensinou muito isso. Uma emoção de quando você vê a semente germinar, que é uma coisa fantástica, né? Então eu sou sempre do contra. As pessoas reclamam da chuva e eu sempre agradeço. Mas tem que agradecer mesmo. A chuva, ainda mais quem passa tanto tempo assim sem chuva seguido, para a gente é muito. Chega no final desse período de estiagem, realmente é bem mais complicado, né? Principalmente com umidade muito baixa, né? Sim, verdade. A gente está esperando o pessoal entrar, né? Ok, A gente já tem 10 pessoas aqui. Espera mais um pouquinho, ótimo. a gente já começa. Espero sim, eu vou sair 1 minuto para pegar meu lenço de cora coralina, tá? Beleza. Sabe que sou apaixonada por cora coralina. Eu fui para Goiás Velho com a minha amiga Marlene Matias, quase que eu não saio mais de lá. Então eu tenho tudo de cora coralina, ó, minha Ó, camiseta já da está Casa da Cora, o meu paramentado. lenço, quando o tempo tá quente na sala de aula ou em algum lugar, eu levo meu lenço, abro assim e leio um poema. E tudo fica certo de novo. Não, isso aí a gente vê que realmente gosta mesmo, né? Mas ele é apaixonante, a cidade de Goiás é muito apaixonante também, né? E na minha vida tem uma fase bem engraçada. Na década de 80, eu era presidente da Associação Paulista de Albergues da Juventude. A gente teve uma pessoa ligada ao Franco Montoro e ao Caio Pompeu de Toledo que amava poesia. Então, todos os rostos levavam o nome de um poeta ou de uma poetisa. E um hostel que foi a casa do Afonso Sardinha, aqui em São Paulo, se chamava Cora Coralina. E eu ia Nossa, muito nesse lugar, porque tinha muito evento lá, era uma casa linda. E aí as pessoas que trabalhavam no parque, porque era dentro de um parque, dentro do Parque Estadual do Jaraguá, as pessoas que trabalhavam no parque, quando eu chegava, eu tinha uma saveiro, porque carregava tudo da festa, café da manhã, enfim, né? E quando eu chegava com a minha saveiro, eles falavam assim: Olha, a dona Cora Coralina está chegando. Aí eu dizia: Quem dera eu ter aquele dom de escrever daquele jeito. E depois, ali em Goiás Velho, descobri que além de escrever muito, ela fazia doces maravilhosos, né? sim, sim. Na Casa Velha da Ponte, né? É, Então, eu e a Marlene ficamos um tempão na casa, né? Porque lá tem livros, tem o fogão dela, tem.
vários utensílios dela, tem a cadeira dela, enfim, né? Uhum. Tem uma relação muito forte com isso, assim. Aí quando eu fui lá, eu sentei no chão e fiquei lendo e pensando, né, um pouco assim, o que seria essa, como foi, né, essa fase, toda a história dela, né? O quanto você pode fazer a partir das coisas mais simples, né? Com certeza. Eu fiz isso ali muito. E quando eu fui na casa do Pablo Neruda, lá em Santiago do Chile, eu gastei um dia para visitar a casa. E por isso eu questiono sempre muito as viagens de grupo, né? Que se alguém me disser que eu tenho que entrar na casa de Cora Coralina ou do Pablo Neruda em meia hora, eu já vou ficar muito nervosa, porque eu quero ver, eu quero, Quer né? ficar Então horas ali, né? cada turista tem muito o seu tempo, né? Com certeza. Então, vamos lá, Zezé. Gostaria de agradecer muito a tua presença. Gostaria de agradecer a presença do pessoal que já está online aí, já temos 12 pessoas e com certeza ao longo da live a gente vai aumentar isso bem mais. Gostaria de lembrar então que essa live, logo depois que ela se encerrar, ela vai estar disponível tanto no perfil da Bebetor Goiás no Instagram, quanto no nosso perfil da Bebetor Goiás lá no YouTube. A gente também, não apenas essa, mas todas as outras entrevistas, né, do projeto Lives de Quinta, que já temos mais de 20 entrevistas aí, tem muita coisa muito interessante, e eu tenho certeza absoluta que a de hoje também vai ser só sucesso, né? Eu gostaria de agradecer a presença, então, né, do pessoal que já está escrevendo aqui, participando, João Paulo Landim, o Eusário, Ana Paula, Simone, a Berenice, Giovana, como eu já coloquei, né, e acho que já dá para começar. Alguma consideração antes de iniciar, professora? Não, quero agradecer meus amigos aqui, jurássicos, né? Eu de verdade falo uma parte da nossa história, principalmente a origem do termo turismólogo, que eu participei ativamente, não só eu, mas muitas pessoas são memórias vivas desse período, como eu, a Maria Rosalina, do Rio de Janeiro, Álvaro Negrão, o pessoal do Paraná, né, até o Miguel em memória, daqui de São Paulo, várias pessoas que nos mostraram o caminho de luta de classe e eu aprendi tanto isso, né, que eu às vezes sou bastante criticada ou questionada por esse espírito crítico eterno, mas também isso se deve muito aos valores. Primeiro, da minha criação, eu sou uma pessoa de origem de imigrantes, de italianos, e fui criada de uma forma em cima de valores, de sinceridade, né? Mas que nem sempre a sociedade está preparada para isso, né? Eu percebo muito que às vezes as pessoas preferem a hipocrisia do que a verdade, mas eu continuo passando sempre com a verdade, né? Então, antes de começar minha fala, como eu estou na terra de Cora, que eu amo de paixão, quero abrir logo com uma fala de Cora Coralina, que ela diz assim: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando, semeando, no fim terás o que colher. E é isso que eu peço, prego com os meus alunos, cobro da Bebetur, dos meus colegas todos e da minha categoria, porque nós já tivemos uma caminhada fantástica, né? E a gente não pode perder essa caminhada. Até assisto muitas lives ali da Universidade de Tocantins, tem um professor lá que eu sou super fã dele, o professor Rodrigo,
onde ele mostra muito o que a sociedade foi nos manipulando e nos moldando para a gente ficar nessa situação em que a gente está neste momento, enquanto vida profissional, em nome ali, né, do chamado neoliberalismo, enfim. Mesmo com tudo isso, nós, turismólogos, crescemos muito, a BBTur teve uma caminhada, como todas as profissões, subindo montanhas, descendo, mas o mais importante é que estamos vivos. Já tivemos períodos mais difíceis, né? Eu vi que o Eusário está aí, não vi Tânia, mas a gente teve períodos bastante complicados, que se não fosse a garra do Eusário e da Tânia, que desenharam esta nossa caminhada a partir de descer de uma montanha e chegar lá no vale, e acho que chegou no vale, mergulhou fundo em algum rio bom, tomou um ar bom e subiu, e eu espero que ela continue sempre viva, né? Mas como você quer conduzir, Leonardo? Eu tenho Vamos. minha cola aqui. Você sabe que a melhor coisa do mundo virtual, eu estava falando com o Beni ontem, a melhor coisa do mundo virtual são as colas, né? Você pode pregar toda Não, na parede, né? Não, com certeza. Então, como você quer conduzir? Não, então, eu vou fazendo algumas perguntas, até fiz um roteirinho de entrevista aqui, mas até para deixar um pouquinho mais solto, para não ficar aquela coisa muito pergunta-resposta, bate-pronto, né? Então vai ser mais um bate-papo muito com esse eixo transversal que é sobre a profissão turismólogo mesmo. E é muito bacana a gente ter essa oportunidade para discutir o turismólogo, o porquê desse nome, o porquê dessa profissão, por que outras formações não podem simplesmente nessa área de atuação que a gente tem. Opa, sumiu minha voz? E agora? Agora voltou. Ai, que bom. Então, como eu estava dizendo, o eixo transversal da nossa conversa aqui vai ser sobre o perfil do que vem a ser essa profissão que muita gente nunca nem ouviu falar o nome, né? E causa um certo estranhamento de falar de turismólogo. Eu também, aqui no estado de Goiás, eu tenho uma atuação ali no Instituto Federal, na coordenação da área do turismo e hospitalidade. Muita gente das outras áreas ainda, até hoje, tem esse estranhamento, e é interessante a gente colocar em panos limpos o que vem a ser isso, qual foi esse processo de luta que a gente teve até chegar nos dias atuais, o tanto de coisa que ainda a gente tem que evoluir até que a nossa área realmente seja valorizada, né? Então, vai ser mais assim, vai ser um pouquinho mais solto, mas qualquer coisa eu vou interrompendo, a gente vai direcionando para algumas outras questões que eu queria trabalhar. Eu não te apresentei, né? Deixa eu só apresentar para o pessoal que ainda não te conhece. Então, hoje eu tenho a honra de conversar com a professora doutora Maria José Giareta. Vou ler um pouquinho, né, o currículo dela, mas vou ler um pouquinho rápido, até porque nossa live é um pouco curta, né, e o currículo é bastante longo. Então, a professora Maria José Giareta, ela é turismóloga de formação, ela é bacharel em turismo, e o mestrado e doutorado não foi na área do turismo, exatamente como muito turismólogo faz também, inclusive no meu caso. Então, ela foi mestre em Ciências da Comunicação pela CAUSP, doutora em Ciências Sociais, Antropologia pela PUC de São Paulo, e atualmente é professora do curso de turismo da Universidade de São Judas, lá na cidade de São Paulo também. Ela foi docente da Anhembi Morumbi, Uniber, Unify, PUC São Paulo, que são universidades lá na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e autora de diversos artigos, né, sobre o turismo, e do livro Turismo da Juventude. Tem uma atuação muito bacana que eu também vou querer entrar um pouquinho em relação aos hostels, aos albergues da juventude. É um assunto que muito interessa e que muitas vezes é muito estigmatizado, né? Porque quando se fala em turismo, muita gente só pensa naquela grande hotelaria, na hotelaria tradicional, né, dos hotéis, todo aquele processo que se aprende numa disciplina de hotelaria ou num curso de hotelaria, e muitas vezes a parte dos hostels,
dos albergues da juventude fica relegada a um segundo plano. Isso também vou querer entrar. Atuou como consultora de turismo, fundadora da BBTour, isso aí também é outra linha que eu vou querer trabalhar, até porque esse projeto ele é capitaneado pela BBTour Goiás, e é uma honra, né, estar aqui, né, com a fundadora, né, da Associação Brasileira de Bacharéis de Turismo Nacional, membro do Comitê de Ética da entidade, coordenadora da Assessoria de Resgate Histórico e Acervo Institucional da BBTour. Então a gente vê que estou conversando com uma pessoa extremamente qualificada e com certeza muito importante na história do turismo no Brasil. E ninguém melhor, né, para a gente conversar sobre isso, ainda mais numa semana muito representativa para a área, que é a semana, né, que a gente comemora o Dia Mundial do Turismo, que vai ser no dia 27, no domingo. Então, como a live é de quinta, a gente transferiu para cá. Então, vamos começar a nossa conversa, apesar de que a conversa já tem quase 20 minutos, né? E eu vou perguntar um pouco sobre a BBTour em si, essa parte do histórico, de como que foi o início da BBTour, como que foi a fundação da BBTour, por que existe a BBTour e as dificuldades que com certeza você passou nessa fase inicial da BBTour. Então, prazer de novo ter aqui entrevistando você. Bom, primeiro a BBTour é a nossa categoria, é a nossa entidade de classe, é quem nos representa, é quem nos orienta, é quem fica o tempo todo fazendo conexões com todas as áreas do trade turístico e sempre garantindo o espaço do turismólogo. A BBTour, de verdade, quando ela foi criada, nós estávamos numa segunda fase da história da formação de turismo no Brasil. Como todos sabem, nasceu na década de 70, né, onde consta a Anhembi Morumbi como a primeira que começou a funcionar, e em seguida veio o Ibero, o ECA, e depois se espalhou pelo Brasil, e nós éramos muito poucos no Brasil. Por exemplo, eu me lembro de escrever as atas todas da BBTour. A BBTour de São Paulo nasceu em 81 e a Nacional em 87. Eu sempre era designada a escrever as atas. E eu não esqueço esse número, que toda hora eu escrevia. Somos 27 cursos de turismo no Brasil, né? No final dos anos 70, começo dos anos 80, o nosso curso passa, então, nessa fase de um declínio do número de alunos e de cursos no Brasil, e com muitos agravantes. E um dos agravantes foi que teve uma portaria do Conselho de Administração, onde nos colocava dentro daquela categoria, assim como naquela época a legislação de educação sempre foi muito louca nesse país. Para vocês imaginarem o quanto foi louca e o quanto a gente sofre por projetos mal colocados. Eu sou oriunda de curso técnico de turismo. Para vocês terem noção da loucura que é esse Brasil, no meu curso técnico, a carga horária de estágio era de 780 horas. Me fala, hoje, qual é o curso que tem essa carga horária de estágio? E, na época, a gente nem reclamava, porque a gente era bebê, com uma garra de querer ir para a universidade, de querer começar a trabalhar, e cumpria. Eu passei o final do meu segundo grau trabalhando em museu, em camping, em todos os hotéis da minha região, que eu morava no Circuito das Águas, né? E aí, o que acontece? Nesse período do início dos anos 80, a educação brasileira ela era muito centralizada no Ministério da Educação. Não é assim como hoje, que as universidades têm autonomia. Não, naquela época tinha que ter autorização para tudo. E aí, por conta deste parecer, vem um projeto do Ministério da Educação transformando as vagas de turismo para a administração. Isso
eu me lembro muito bem que devia, assim, o curso de administração subindo, indo lá para as alturas, e o turismo descendo, como está agora, de novo. E aí, a ideia era transformar todas aquelas vagas de turismo para a administração e fazer também do turismo a habilitação da administração, né? E aí, nós tivemos uma bacharel em turismo, que a gente tem que enaltecer sempre a memória dela. Eu não sei nem falar direito sobre o nome dela, mas é Iracema Baltman, que era do Rio de Janeiro, que foi quem fundou uma associação brasileira de bacharéis em turismo no estado do Rio de Janeiro, e que aí, quando começou a surgir várias seccionais, como Rio Grande do Sul, como Pernambuco, e aí teve esse desejo de ter a entidade nacional. Aí foi assim que nasceu a entidade nacional. Mas, antes do nascimento da nacional, surgiu o termo turismólogo. Então, a gente levou um balde de água fria bastante grande, com um veto presidencial de um dos projetos de regulamentação da época. O veto foi feito pelo então presidente Figueiredo, do regime militar, e aí esse veto, né, foi tipo um iceberg na nossa cara, né? Eu era bem jovem, mas eu tive aqui em São Paulo algumas pessoas que eu serei eternamente grata, porque eles abriram a minha cabeça de estudante, que o mundo é cor-de-rosa, então que eu só vou fazer cidades lindas, bonitas, como Gramado, Campos do Jordão, como Goiás Velho, né? E aí que era um grupo mais maduro do que eu, né? Tinha o Luiz Carlos Tabet, que é um turismólogo da cidade de São Paulo, maravilhoso. Ele se diz Jurássico, uma pena, porque a gente não consegue nunca colocá-lo numa live, ele é averso um pouco à tecnologia. Ele é da primeira turma da Embi Morumbi. E uma pessoa que até há pouco tempo a Universidade de Tocantins o entrevistou, que é o João dos Santos Filho, que ele tinha feito turismo e ciências sociais na PUC, naquela época da ditadura da PUC, da invasão da sala de aula da PUC e da invasão do Tuca. Então, ele era uma pessoa, ele já participava do PT, já era da Associação dos Sociólogos, então ele chegou e com muita habilidade nos mostrando que ter uma entidade de classe era ter uma luta de classe em defesa de uma categoria. Então, que nós teríamos que definir o que a gente queria e lutar com essa posição. E aí eu, Marlene Matias, Araci Lopes Miranda e outras pessoas deste período que éramos... eu era recém-formada, eu e a Marlene, a Araci vinha depois de mim, entendeu? E a Beth Awada já era nossa professora, também uma pessoa bastante consciente, que contribuiu bastante com esse amadurecimento da gente, que a Beth, ela contava um pouco a vida dela, e ela já naquela época já dava aula, já tinha feito turismo, já tinha feito relações públicas, já fazia pós na GV, então ela era uma pessoa muito madura, e nós devemos, né, esse amadurecimento e essa tomada de posturas a todas essas pessoas. Então, quando a gente levou esse balde ali de água fria, do veto, a gente ficou muito acabado, arrasado, todos nós. E ficamos mais ainda, porque eu, Luiz Carlos Tabé, João dos Santos Peleira, Araci Lopes Miranda, 4 loucos, invadimos uma casa de um empresário onde o Figueiredo estava jantando naquela noite. Então,
tenho noção do que é isso. No regime militar, 4 pentelhos invadiram uma casa e questionaram por que a regulamentação não tinha saído, né? E aí ele nos atendeu muitíssimo bem e ainda disse assim: eu vetei? Eu não sei o que eu vetei. Colocaram na minha mesa e eu assinei. Aquilo foi a morte, sabe? Assim, então, como que o chefe maior do país onde eu moro faz uma coisa que não sabe o que está fazendo, né? E a partir, então, daí, até foi bem engraçado, porque juntou todo aquele monte de militar na nossa volta, e aí apareceu, então, o presidente da Embratur, que era o Miguel Colassuono, e o Figueiredo disse assim para ele: pegue essas suas crianças e acalme a elas e expliquem para elas o que aconteceu, que nem eu sei, mas mais ou menos assim, saiam daqui, que agora eu vou ter um encontro com os empresários, né? E me lembro assim, o João até tinha deixado o carro nas proximidades e a polícia militar tratou de tirar a gente da casa e até oferecer uma carona de camburão para a gente sair, mas aí o carro estava próximo e liberaram a gente muito rápido. E isso tudo foi o que fez aquela bebetura forte naquele momento, né? Então, acho que a gente está vendo agora de novo na pandemia que as épocas de crises, apesar de tudo, né? É assim um momento de inovar, de nascer de novo, talvez de começar de outra forma. E aí nós ficamos furiosos. Nós e o Gabriel Mário Rodrigues, que era o proprietário da faculdade, na época era a faculdade em Morumbi. E na época, o João Dória Júnior, que hoje é o nosso governador, era presidente da antiga e extinta Paulistur. E aí tivemos uma ideia de formar um grupo paritário. E nesse grupo paritário participávamos todos, na medida do possível, tínhamos reuniões constantes. Naquele período, quem vinha em quase todas as reuniões era o irmão Schecker, pela proximidade, que era do Rio de Janeiro para cá, o Gilmar e o Miguel, que era do Paraná, e o Paulo Queiroga, que era de Minas Gerais, e os outros ficavam assim um pouco difícil, e acompanhávamos, né? Não era pré-internet, via correspondência, postais, telefone, com o resto do Brasil, né? E aí também tem um pontapé inicial, né? Que foi a realização do Encontro Nacional de Bacharéis e Estudantes de Turismo em 81 em Porto Alegre. E lá a coisa já estava burburando. E aí, nesse período ali, anterior a toda esse movimento grande ali da queda da regulamentação, a Iracema sentou com a gente no gramado da PUC de Porto Alegre, explicando muito assim, o quanto era importante a gente trabalhar junto e lutar pela causa do bacharel em turismo. Aí esse grupo paritário, o principal objetivo era discutir um projeto de regulamentação que atendesse a todos, o agente de viagem, o hoteleiro, os bacharéis, as universidades, e aí participavam lideranças de quase todas as entidades de turismo, a ABAV, a BIH, a ABO, que é a Secretaria do Estado, o grupo do Dória, da Paulistur, que era da gestão municipal, e todos nós. E aí, então, a gente discutiu um projeto ideal, né? Foi mais de um ano de conversa, e aí, nesse mais de um ano de conversa, fechou-se o esboço do projeto que desejávamos, e aí tinha que escolher o título. E aí, nesse Brasil, como tudo é louco, enquanto a gente desenhava esse projeto, também tinha parlamentares entrando com outros projetos de lei. Aí a gente foi discutir
o título. Os projetos de lei que tinham entrado sem mesmo a gente saber, tinham muito um título assim, técnico em planejamento turístico. Mas no grupo surgiram muitos títulos. Um era administrador de empresa turística, outro administrador de turismo, o outro planejador de turismo, o outro organizador de turismo, técnico turístico, que é o que aparecia em todo lugar, técnico superior em turismo, técnico em planejamento turístico, técnico em turismo. Junto com esses veio Mário Beni com um título puro, né, chamado teorólogo, que é um título que tem a junção da raiz, do prefixo e do sufixo, completamente de origem grega, e que a gente não queria. Aí apareceu o turismólogo. Aí, do grupo todo, né, a Iracema sempre falando desse título e tal, aí começaram a dizer que não podia, porque era uma palavra errada. Aí eu, Luiz Carlos Tabete, éramos uma dupla, e o João, e a gente era um grupo forte e bastante inconsequente. Para você ter noção do que era, uma vez o João me ligou às 3 horas da manhã, a Araci já tinha emitido um bilhete para mim para eu ir numa reunião com um parlamentar embarcando às 9 da manhã. Ou seja, eles me tiraram da cama às 3, eu não fui mais dormir, tomei banho e botei um taieiro, né, básico, e lá fui para Brasília para fazer reunião ali com parlamentares. E aí esse grupo, então, marcamos uma reunião na Academia Paulista de Letras, pedimos uma reunião com alguém de etimologia da palavra ou da área de linguística. E aí quem nos atendeu foi o Afrânio Coutinho. E aí ele disse, mas por que vocês não querem teorólogo? A gente disse, porque é feio. Aí ele falou assim, e pedagogo é bonito? Aí a gente riu e falou, igual. Aí ele perguntou, e o que vocês querem? Aí nós respondemos, turismólogo. Aí ele foi lá, pegou vários livros, dicionários, né? E disse, é impossível. Turismólogo é uma palavra híbrida, né? Que vai ter a raiz turis, né? Da língua inglesa, aí se remeteu até a origem da palavra, que depois a Marusca Mexe escreveu muito bem isso naquela produção do saber dela, e turismólogo, que é um sufixo da língua grega e que remete ao estudo de. Então, assim, o estudo da viagem, porque a gente também, por conta dessa coisa da administração, a gente queria ter autonomia de profissão. A gente não queria estar atrelada a essa ou aquela. A gente queria ser livre, porque a gente tinha sido tão sufocado que a gente queria uma autonomia do turismólogo. E claro que mesmo dentro da categoria teve muita rejeição. Mas cada um de nós temos que ser soldados dos turismólogos, né? Eu brigo muito, falo, e aí às vezes as pessoas me questionam e falam assim, não adianta nada, eu vou morrer entre nós. Você vai no banco e preenche a ficha, né? E escreve lá, profissão. E aí eu escrevia, turismóloga. Aí a pessoa falava, turismóloga, o que é isso, né? E aí eu fazia de uma forma, por exemplo, no consultório médico, para que a moça falasse mais alto ainda, porque aí quando eu saía daquele guichê, todo mundo vinha perguntar o que é turismólogo. Também tinha gente que queria o turistólogo, né?
E aí o turistólogo ficava ligado a só o homem que viaja. E o turismólogo, ele abarcaria assim, toda a complexidade do que é turismo, porque turismo é um objeto muito complexo, porque ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar, ele se apropria de conhecimento de outras áreas, de quase todas as áreas. Quanto mais áreas a gente colocar para a nossa reflexão, mais rico a gente vai ser, né? E aí, então, ficou o turismólogo, mesmo com um grupo que não gostava, né? Eu me lembro de uma grande amiga, Vandi Cavalheiro, que era coordenadora da Embim, ela falava, isso é muito feio, né? E aí a gente respondia igual o Afrânio. E pedagogo é bonito, sociólogo é bonito, né? E aí a gente venceu esse turismólogo, que era uma primeira etapa de uma aceitação de todos nós, né? Aí tivemos um encontro em São Paulo, que acho que foi o primeiro grande encontro. A gente fez uma Elis Regina, onde o Elis Regina tinha a capacidade de 1.200 lugares, e eu, naquela euforia que o evento fosse um sucesso, aí na época o coordenador de turismo do estado era o Caio Luiz Carvalho, e o secretário Caio Pompeu, e eu super nervosa, tipo, eu olhava, tipo, o evento começava às 7 da noite, desde às 6 eu já estava lá toda emperequetada, andando para lá, para cá, e eu olhava e não tinha ninguém no plenário, e aí eu fui ficando nervosa, né? Aí o Caio foi encarregado em me distrair e me tirar ali desse olhar, e quando foi 7 horas ou 19 horas, entrou gente do Brasil inteiro e lotou, e os corredores ficaram ali apinhados de gente naquela abertura. E aí aquele evento ele foi importantíssimo porque muita gente esquece na nossa categoria que a BB Tour ela foi e é pioneira em muitos assuntos. Então, naquela época, a gente já discutia a ética que outras profissões não discutiam tanto. A questão da sustentabilidade que se fala foi um tema da gente de evento de 1987. E não era só um slogan, como a sociedade de forma geral faz. Não, a gente fazia debates, por exemplo, a apresentação de trabalhos científicos, nós fomos pioneiros nessa apresentação. Em 86, me lembro que a gente teve muita apresentação de trabalho. Até me lembro a Marília Ansará, assim, apresentando o trabalho e sempre falando, esse espaço tem que ser ampliado e tal, né? E aí, a Nacional nasceu desta forma. Fomos para... Em 86, saímos aquele sucesso. 87, o evento foi tão bom que eu fretei um avião da VASP para ir em 87 para o evento de Belém. Então, vejam, fretar um avião hoje não é para qualquer um, né? Para quem tem um grande capital, mas na época eu era presidente daqui de São Paulo e claro que contei com a ajuda de todas essas pessoas que muita gente fala, nossa, esses malucos, né? Porque era mais ou menos assim que falavam da gente. E aí levei uma aeronave inteira de alunos e bacharéis em turismo para Belém do Pará. E aí a gente criou, né? Em 86, a gente já criou um grupo que a gente chamava de diretoria interina ou de diretoria provisória, que por exemplo, o que hoje se chama de grupo gestor, né? E aí chegamos em Belém
ficamos dias no nosso auditório, onde a BBTur se reunia, era uma sala toda de vidro. E nós fomos antes, porque como eu fretei a aeronave, o Álvaro Negrão arrumou um alojamento do Exército, aonde ficamos todos em Mosqueiros durante 3 dias antes do evento. E isso foi fundamental, porque mesmo nas horas livres a gente ia conscientizando aquele alunado todo sobre qual era a importância do evento, a importância de estudar, a importância de ficar no plenário, ao invés de ficar na praia, ou bebendo, ou fazendo a social maior do que o técnico, né? E ficamos neste alojamento que foi fantástico, que além de falar sobre turismo, turismólogo, eu digo sempre que foi a maior e melhor aula de geografia sobre a Amazônia que eu já tive na vida, porque ficamos no alojamento militar e ganhamos um barco de carregar búfalos para passear. E nesse barco de búfalo foi onde eu aprendi o que é furo, né? O que é o rio, o que é igarapé, como é o pé do açaí, numa época que não tinha açaí no supermercado Pão de Açúcar, você só comia de São Luís para a região norte do país. E aí, isso foi fantástico, porque a gente chegou no Congresso já com todo mundo muito sensibilizado sobre os problemas. Então, as plenárias eram cheias, o nível de debate era fantástico, e aí criamos, então, a Associação Brasileira de Bacharéis de fato, porque até então tivemos essa gestão chamada provisória, que a Maria Rosalina foi a presidente dessa gestão, e depois criamos a entidade lá em Belém, onde o Álvaro, na época, foi o primeiro presidente da diretoria já efetiva, não mais provisória. Até tem essa questão, a Rosalina foi a primeira presidente, o Álvaro foi a primeira, então eu fui vasculhar vários dados ali para achar, e apesar da BBTur, nesse tempo que chegou lá no Vale, ter perdido parte da sua documentação, graças a Deus existem alguns bacharéis que guardaram em suas casas uma caixa no maleiro, no depósito, sei lá onde, e como a Lenora me encarregou ali dessa comissão de resgate, eu e a Berenice, que está aqui, o Álvaro, a Rosalina, todos os jurássicos ali, né? Eu estou esperando a pandemia passar para ir buscar algumas caixas que encontrei ali pelo Brasil afora, que tem as atas, tem todo o material dessa época ali de 80 que a gente perdeu, né? E aí ficou, em 87, montou essa diretoria. Na época, a gente teve bastante espaço, porque o Álvaro, depois que foi presidente da BBTur, também foi presidente da Paratur, e desenvolveu um papel importantíssimo para a redação do nosso código de ética, porque ele participava da elaboração do Código de Ética da UMT. Então, veja, em 88, lá em Campo Grande, nós fizemos o nosso Código de Ética também de ponta, porque a gente trabalhava, não tinha nada disso, reunião de Meet, Instagram, Zoom, toda essa parafernália que a gente está dominando agora, na época da pandemia, não era assim, eram correspondências que se mandavam e trocavam, e eu me lembro de ter participado ali dessas correspondências, e a gente extraiu bastante coisa da UMT, assim como o Luiz Carlos Tabet, que era da primeira turma, e o João, que era turismólogo, mas também de ciências sociais, tinha um embasamento bastante grande
né, do sentido amplo da ética, né, e questionávamos muito, fizemos até reuniões com médicos, né, porque se o nosso código de ética, quando você tem problemas, é difícil de aplicar, imagina numa categoria que tem que cuidar da vida, né? E aí fizemos em 88 e continuamos ali caminhando, e o turismólogo ficou, né? E aí, no final dos anos 90, a gente teve outro balde de água fria, que tivemos de novo um projeto vetado, e aí, como eu, na época, muito brava, tem gente que vai ficar brava comigo, mas eu tenho que falar, eu falo assim que foi tipo um prêmio de consolo. Então, fomos vetados na regulamentação, mas foi instituído ali o Dia do Bacharel em Turismo, em maio de 2002, né? E aí, esse Dia do Bacharel em Turismo, ele ficou no dia 27 de setembro, e aí ele só passou a ser turismólogo por uma luta bem grande do Eusário em 27 de 12 de 2018, né? Porque também a gente tem ali, depois dos anos 90, foram anos áureos para a gente, né? Ninguém nem sabe ao certo quantos cursos tivemos no Brasil e quantos bacharéis éramos, porque em 90 eu era coordenadora do Unibero e estava na sala de aula, e eu recebia ligações de muitos cursos novos que diziam assim: Zezé, me mande seu melhor aluno do último ano, porque eu preciso de professor para começar no dia 1º de março. De tão louco, para vocês imaginarem, que foi a década de 90, né? Foi uma época de explosão. Também tem que lembrar que vem depois da década de 80, que não fomos só nós que tivemos em crise, a nossa atividade turística também foi uma década complicada, gente. Década do depósito compulsório, os aspectos econômicos do país também muito ruim, muito em baixa, né? Considerada por muitos teóricos da economia como década perdida. Aí vem a década de 90, você começa ali, né, com Itamar, com Collor, o impeachment do Collor, né, a entrada do Fernando Henrique, porque também na década de 80 não podemos esquecer, a Bebetur esteve presente, por exemplo, nas reuniões de constituinte lá em Foz do Iguaçu, em 86 e 87, a gente participou desse processo. Então, veja que a gente foi muito ativo e somos ativos dentro da capacidade que cada um tem, né? Todo mundo que critica a Bebetur tem que lembrar que são pouca, assim, pouca gente na diretoria executiva. Todo mundo fala bastante, mas pôr a mão na massa mesmo é pouca gente que põe, né? Mas, mesmo assim, né, conforme a minha leitura ali, de Cora Coralina, a gente caminhou, semeamos muitas coisas, talvez não colhemos ainda o fruto ou as flores do jeito que queremos. Mas é uma história, sim, de muita luta, né? E pode-se dizer até de bastante vitória. Uma das vitórias é o próprio título, é a lei de reconhecimento. Eu sei que tem gente que fala assim, e reconhecimento serve para quê? Né? Ora, agora eu não preciso mais ficar gritando nos consultórios ou no banco que eu sou turismóloga, eu já tenho uma lei que diz quem eu sou. E claro que a gente não tem que parar essa caminhada na primeira pedra que cair no nosso caminho. Não, a gente tem que pular na pedra e continuar lutando e melhorando, né? E também, depois do reconhecimento, por mais que se diga, né, que não significa nada, não é verdade, a gente também ganhou
o CBO, né, entramos dentro do Código Brasileiro de Ocupações, e assim, a Giovana tinha me pedido, né, quem somos, né? Aí o ano passado, no CBTURES, que tem que fazer parte dessa jornada, e o Eusário está nos ouvindo, e ele sabe, várias vezes eu falava assim, Eusário, você é muito louco, a gente não vai conseguir, não vai conseguir. Aí eu sei que num trabalho muito duro do Eusário, da Socorro, da Rita, da Lenora, né? Todo mundo colocou o carro na rua. Foi um evento fantástico sob a ótica de conteúdo, porque aqueles CBTURES representam para o nosso caminhar um recomeço de nossas reflexões. A minha briga com o Eusário era assim, a gente tinha mesa com 8, 10 pessoas, né? E eu, como professora, sempre brigo quando me convido para um evento, aí eu passo um dia inteiro estudando, pesquisando dados, e eu chego lá e me dão 5 minutos para falar. E eu sou bem cara de pau, com sangue bem italiano, várias vezes eu já fiz assim. Bom, então, boa noite para todos, foi um prazer estar e até logo, porque 5 minutos é o que dá para fazer, não dá para apresentar. Então, eu vou publicar o que eu escrevi aqui em algum lugar, vocês leiam lá. E aí, a crítica, não só minha, de todo mundo, foi assim, que a gente tinha tanta gente boa nas mesas em Fortaleza, que a gente não tinha, a gente mal tinha tempo para comer, né? E na hora do almoço também eu brigava com o Eusário, vou ter que comer voando por sua culpa, eu dizia, né? Porque acabava a mesa, já estava na hora de começar outra, né? E aí teve um trabalho bem importante da Socorro com as suas assessoras ali. Tenho medo de falar nomes para esquecer de alguém, mas eu sei que a Rosana, que a Silvia, a Lourdes, né, fizeram um trabalho muito de formiguinha, de trazer os alunos, né, do Ceará para dentro do evento, né? E aí eu também questionei vários estados brasileiros, e até o meu, né, o porquê de tão pouco participante num evento tão maravilhoso, né? Por isso até que eu sou uma pentelha na vida da Lenora, que eu sempre digo assim, que a gente não tem recursos financeiros, né? A gente somos poucos, então que talvez fosse melhor que a gente fizesse um congresso bem forte em um ano e um congresso nos estados, porque nessa época áurea ali era assim que funcionava e funcionava muito bem, porque a gente tinha um evento chamado Pré-Embetura, onde os estados tinham esse papel que era de sensibilizar quem ia para o evento, que é importante essa sensibilização. Se eu sou hoje uma turismóloga, assim, super envolvida em luta de classe, eu devo essa conscientização, essa sensibilização, sei lá, aos meus amigos que me antecederam. Eu devo todo o meu conhecimento a esse grupo ali, que é a Beth Awada, que é o João dos Santos Filho, que é o Luiz Carlos Tabete, e depois o resto, éramos todas bebês e que crescemos todas ao mesmo tempo, tendo que entender de luta de classe, tivemos que entender o que era ética, o que era código de ética e o que era importante para turismo. E lá no Ceará, eu fiz uma pesquisa pelo Google Forms, mas não dá para apresentar toda a pesquisa, mas eu até estou transformando num artigo que não sai nunca, né? Mas, assim, uma coisa, gente, 60% dos turismólogos se dizem satisfeitos com a profissão, né?
As razões pelas quais entraram no turismo, uma apontada com bastante frequência é a liberdade com os procedimentos de trabalho, o dinamismo e o conhecimento que a área traz. E recentemente tem tido muitas pesquisas sobre a qualificação, e aí uma coisa que aparece também na pesquisa é assim, a nossa classe, ela é uma classe bem qualificada, porque a nossa área exige uma mão de obra bem qualificada. E ela é qualificada. E tem gente, dentro dessa pesquisa que eu fiz, por exemplo, 57% dos turismólogos falam pelo menos um outro idioma, ou inglês ou espanhol, que é uma necessidade apontada com frequência, né? Na qualificação. Eu mesma moro em São Paulo, eu vivo socorrendo gringo perdido na Praça da República, porque é uma contradição do brasileiro que é tão hospitaleiro e às vezes a pessoa está ali perdida tentando falar e o brasileiro dá risada, porque ele não sabe falar inglês. Oi, de novo. Então vamos. Cá estamos nós, né? Então tem esse pequeno probleminha no Instagram. Em João Paulo, até pediu aqui, toma cuidado na câmera, porque estava cortando. Eu acho que agora ficou bom, né? O pessoal estava aqui falando sobre isso. Em relação à tua fala, que é uma fala fantástica e muito bacana, esse resgate histórico que está sendo feito sobre a história da BB Tour mesmo, né? A importância dessa associação exatamente para a classe dos turismólogos aqui no Brasil, né, e toda a luta desde a década de 70 até os dias atuais, eu queria perguntar qual que é a tua visão de futuro da BB Tour, o que você espera da BB Tour daqui a 5, 10, 20 anos? Essa é a primeira pergunta, eu vou só esperar você terminar a tua fala inicial, né, já emenda com essa, e aí a gente continua a entrevista, pode ser? Sim, eu estava falando dos idiomas, né? Isso. Então, os portugueses sempre questionam a gente sobre por que a gente aprende idiomas na escola e a gente não fala. Essa é uma receita que eu também não tenho para a nossa categoria. Na universidade que eu trabalho, agora acho que se encontrou uma forma que é uma tentativa, mas considero mais próxima do ideal, porque nada de inglês um dia. Eu tive que representar o Brasil num evento da Austrália, então eu entrei num curso super pesado, de 3 horas por dia, eu parecia uma retardada, que eu falava sozinha comigo mesma, né? E assim, quase todas as pessoas. Por quê? Nos cursos de turismo, em sua maioria, oferta-se 2 horas aulas de idiomas no curso. Ninguém vai aprender a falar nenhum idioma só com as 2 horas, a não ser que a pessoa seja muito autodidata e que assista filmes, porque diferente da minha geração, a atual geração tem possibilidade de filmes, músicas, da internet, de N cursos, eu não vou saber todos do Brasil, mas aqui em São Paulo, o mais conhecido é um curso da USP, de idiomas que tem gratuito. E aí quando eu disse que não sei, assim, que eu considero próximo do ideal, eu trabalho na São Judas, e a São Judas agora ela tem convênio com cursos de inglês onde o aluno faz no seu tempo, né? Então, final de semana, sábado, domingo, ele tem outros horários para estudar. E também já vivenciei um outro modelo, que era o modelo da PUC de São Paulo, que não tinha curso de inglês dentro da matriz curricular,
mas no final do curso o aluno tinha que fazer uma proficiência, e isso era bastante interessante porque a proficiência da própria graduação já levava para a proficiência do ingresso no mestrado, né? Então, assim, é uma das características ali que apareceu bastante na minha pesquisa, bem surpreendente, que muita gente já fala mais de um idioma, né? Aí, assim, ainda aparece, por exemplo, em primeiríssimo lugar, a área de atuação com agências de turismo e muita gente na educação. Né? Outro dia, um pesquisador da Federal do Paraná também apresenta, ele faz pesquisa todos Carlos os anos, Eduardo, né? o CAI. Isso. Uhum. E ele também aponta, né, o número de egressos que vão para a academia, o que é um ponto importantíssimo, porque vamos lembrar ali, eu, Berenice, Eusário, ali que estamos aqui, mais a velha guarda, também a gente teve um período na universidade em que o professor da nossa área nunca tinha pisado na nossa área, né? Então, o turismólogo, ele traz, sim, um conhecimento e de preferência que ele consiga unir os dois universos, né? Porque o universo acadêmico, ele não pode andar solto, sozinho, sem o universo do mercado de trabalho, porque senão o egresso também vai perder o mercado, né? E aí, respondendo ali, que você perguntou o que você acha da BBTur, foi essa a pergunta, né? Não, qual que é a sua expectativa da BBTur para médio e longo prazo? Assim, o que você acha do futuro da BBTur? As próximas lutas, o Eu que ainda a acho gente precisa lutar? a BBTur, neste momento, ela está lutando ali em fazer a própria BBTur retomar o seu espaço. Tem uma luta ali para que a gente tenha o nosso conselho de profissional. A questão da regulamentação, eu concordo com alguns críticos, não pode ser a única via, mas essa via não pode ser abandonada. Né? Ela tem que andar junto ali, o Eusário está escrevendo, o Conselho Federal de Turismo, e essas lutas todas, elas são bastante complicadas, porque assim, a gente, para lutar, olha, todo esse tempo que eu fui várias vezes para Brasília, e o Eusário, que está aqui, que é um expert de Brasília, a Berenice, né? Quando você chega em Brasília, ali, né, para falar com os parlamentares, sejam do Congresso ou do Senado, você é um formiguinha, daquela bem pequenina. E as entidades que estão lá estão com advogados, lobistas pagos de primeiríssima linha, que estudam a pauta, que têm toda uma habilidade. E nós temos que viver, não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar aula, a gente tem que cuidar das nossas vidas, e a gente não tem nem o recurso para ir a Brasília, quanto menos para pagar um lobista. Eu sei que a Lenora, um grupo, né, da diretoria, tem feito, sim, uma luta constante ali de contatos. O Eusário teve um período incansável de luta de classe em Brasília, a Tânia também. O importante também dizer que, por meio da BBTur, o turismólogo sempre se fez presente nas principais políticas públicas desse país. A Berenice está aí, eu sou dessa época também. Nós participamos ativamente do Programa Nacional de Municipalização do Turismo. Então, a BBTur sempre teve cadeira no Conselho Nacional de Turismo,
e a gente sempre teve muitos parceiros no Conselho Nacional de Turismo, porque teve um período, então, a BBTur tinha uma cadeira, o Fórum de Cursos tinha outra cadeira, o Mário Beni, que é decano, tinha outra cadeira, a Norma Mesh, do Rio Grande do Sul, tem uma outra cadeira, e eu representava os roças naquele período, tinha mais uma cadeira. E a Rosalina, que é do sindicato, sempre nos apoiou, e ela tem uma outra cadeira, e a gente conseguia, por meio desse grupo, fazer muitas articulações. Porque não pensem que é fácil fazer articulação. Gente, os parlamentares olham para você, tipo assim, quem é você? Né? E você tem que se impor, né? Eu sempre dizia assim, sou Maria José Giareta, com 2 T's, turismóloga, faço isso, sou professora. E é até engraçado, porque a docência, né, às vezes é uma carreira bastante desprezada pela sociedade, vamos dizer assim, né? E aí, quando você fala que é professor, então eu não estou falando com uma criança, né? Então vamos mudar o rumo da conversa. Então, conforme eu já disse, temos que ser soldados o tempo inteiro, em luta, tanto pelo nosso profissionalismo, porque se a gente quiser ser competitivo, a gente também tem que melhorar o nosso profissionalismo. Você falou ali do meu currículo, e até você falou assim, interessante, você fez um mestrado em ciências da comunicação e você fez o doutorado em ciências sociais, que é um conselho que eu dou para todo mundo, porque eu não fechei o meu leque, muito pelo contrário, eu abri o meu leque. É claro que não é um caminho de zona de conforto, né? Eu fiz o mestrado em ciências da comunicação e me lembro que fui fazer uma disciplina de gestão de espaços culturais com o Teixeira Coelho. E ele disse assim para mim, Maria José, você não é desta área, eu te sugiro que você vá até a secretaria e tranque a sua matrícula na minha área. E eu fiquei muito irritada e respondi assim para ele, professor, aqui na Universidade de São Paulo eu posso fazer disciplina até na medicina se eu der conta. Então eu vou fazer a sua disciplina e não vou trancar a matrícula. E eu, numa inocência muito grande, eu achava que o professor, sei lá, tinha 3, 4, 5 livros, né? Aí ele disse, bom, então para começar você tem que ler todos os meus livros. Aí eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, porque naquela época o cara já tinha mais de 40 livros publicados. E eu tinha, até o final do curso, para ser aprovado na disciplina dele, eu tinha que dar conta de fazer resenha de todos os livros dele. E o que é isso, para mim, foi fantástico, porque eu aprendi coisas de gestão cultural que talvez eu não tivesse aprendido se eu não tivesse peitado e me atrevido a fazer a matéria dele, assim como as matérias de comunicação, né? Todo mundo fala em comunicação, e claro que eu fiz um recorte estudando turismo da juventude, que também não foi um assunto bem claro, definido, porque primeiro a primeira coisa que eu me deparei é o que é a juventude, né? Tem assim claramente definido? Não tem, porque o conceito de juventude vai mudando na história da humanidade. Vamos lembrar que durante um período as pessoas morriam muito mais jovens do que hoje, né? E o doutorado, eu dava aula na PUC, o turismo estava dentro de ciências sociais, então era como se eu tivesse uma falha de fabricação, porque eu não tinha nada de ciências sociais, né? E aí fui fazer, e claro que não foi confortável, tive que fazer, né, se chama nivelamento, assim, toda a antropologia, sociologia, mas eu tive a oportunidade, por exemplo, de ser aluna da antropologia da Carmen Junqueira, que é uma das maiores antropólogas do Brasil.
tive a sorte de ter aula com a Maura Veras, que foi uma orientanda do Florestan Fernandes, que é uma super socióloga. Fiz várias matérias com Edgar de Assis, que é o tradutor do Edgar Morin, e aí cresci, entendeu? Aprendi muitas coisas e foi muito bom para mim. Então, o que eu sugiro para o profissional é isso: não tenha medo de nada, enfrente tudo. Nunca diga eu não sei, eu não vou ser capaz. Vá em frente. A Bebetur tem uma infinidade de lutas, e para ela vencer as lutas todas, ela precisa de cada um de nós como formiguinhas ajudando, né? Eu já apontei algumas ali, e uma coisa que eu acho super importante é que a Bebetur forme novas gerações, né? Eu estou vendo aqui a Juliana, a Berenice entrando, porque o decorrer, o caminho da vida das pessoas chega a uma fase que também a pessoa quer ir fazer outras coisas, tipo, como Cora Coralina, fazer doce, plantar flores, sei lá, ler todos os livros que eu não consegui, né? Enfim, e é preciso novas gerações. Então, a gente tem que trazer para nós novas gerações, e eu sei que eu estou na sala de aula. A nova geração, ela não é tranquila, gente. É um público inquieto, é um público que aperta o primeiro botão que vem. Até outro dia alguém me deu esse conceito. Eu não sei mexer nessa ferramenta. Aí a pessoa me diz, sabe o que é? Às vezes você é antiga, então você tem medo de apertar a ferramenta e detonar o seu computador. A nova geração faz sem medo. Porque se detonar, vai ver o que faz depois, entendeu? Então vai fazendo. E aí, assim, a velha guarda tem que caminhar ali como um guardião, né, dessa história e deste caminhar até aqui, né, que é muito assim, o que eu faço, a Berenice faz, o Eusvai agora chiquésimo, morando na Holanda, mas eu sei que hoje à tarde tem até uma live dele com o Ceará. A gente está numa semana com muitas lives. Isso já é uma resposta, né, da Bebetur, porque o turismólogo ele ainda não foi compreendido pela sociedade. De quem é esse ser com esse nome, turismólogo? O que faz? Olha, muita gente até hoje fala assim, você viaja bastante, ou as pessoas me perguntam, no interior, você é guia, né? Aí eu digo, não, é muito mais que isso. Aí eu sento e explico. Esse é um trabalho ali de formiguinha, assim, né, de cada um de nós, né? Então eu sempre coloco isso para a Bebetur, que a formação de novas gerações é importantíssimo. Por exemplo, eu não sei do Brasil inteiro, então me perdoe os que eu não vou falar, mas tipo a Silvia do Ceará tem uma Bebetur Júnior, né, que trabalha com estudantes. Importantíssimo, porque assim como eu surgi como estudante, puxada pela Beth Awada, pelo João, eu tenho que puxar quem está ali, né? Aliás, sábado próximo, a Bebetur de São Paulo vai fazer uma live com 3 gerações, né? O critério de escolha foi exatamente esse. Tem a Marlene, que é jurássica, a Marcela Moura, que é uma bacharel em turismo, diretora de turismo de Jundiaí, que trabalha com turismo rural, é uma das especialistas do Brasil em identidade geográfica, e é uma menina que é uma bebê, que foi minha aluna, que acabou de se formar. Então, assim, a gente precisa começar a trazer os alunos para próximo da gente, com erro, sem erro, falando o que quer, apertando o botão errado, não sabendo tratar as pessoas como com toda a formalidade, né, que a sociedade exige, o que os protocolos e etiquetas precisamos trazer, sim, e formar essa gente para que a entidade
ganhe mais força, porque se a gente conseguir trazer esses meninos, a gente vai ter mais força. Ah, com certeza. Então, pegando alguns ganchos, né, na tua fala, já queria emendar duas perguntas, mas um pouquinho mais para uma área mais acadêmica no turismo, né? Você colocou muito bem lembrado, inclusive, sobre o boom dos cursos de turismo na década de 90. E sendo que em diversas cidades a gente via dezenas de cursos de turismo, né? Aqui em Goiânia Sim. mesmo, teve uma época que tinha 12 cursos de turismo, e atualmente a gente tem um curso de turismo, que é o que eu estou coordenando agora, lá do Instituto Federal de Goiás. E isso não é uma realidade goiana, isso foi uma realidade que se replicou no Brasil inteiro, correto? Sim. E aí, naquela época, a gente via matrizes curriculares completamente diferentes, professores completamente diferentes, e não via norte algum, né, do que seria um curso de turismo mesmo. Então, a minha primeira pergunta seria essa, né? Quais são as características mais desejáveis de um curso de turismo? O que seria, de fato, um curso que poderia ser chamado de curso de turismo? Essa é a primeira pergunta. Segundo, do histórico de formação que você teve, que eu também tive, né, da graduação em turismo, mas logo em seguida, no mestrado e doutorado, a gente enveredou para outras áreas. No começo da tua fala, você disse até de uma certa pressão política para que o turismo ela se limitasse a uma área da administração, né? E a gente viu, principalmente nós que depois enveredamos por estrito senso mais na área das humanas, que o turismo tem um mundo de coisas para serem estudadas além das sociais aplicadas, além da administração. Então, minha segunda pergunta é exatamente essa. Para quem quiser enveredar por estrito senso, o que você sugere para essa pessoa? Óbvio, né? Depende do que ela vai fazer. Mas, que tipo de conhecimentos você acha que seriam realmente importantes para um turismólogo saber, principalmente no estrito senso? Você colocou ali, né, a questão de o que seria um curso de turismo. Então, assim, primeiro, eu acredito que um curso de turismo, ele precisa de uma formação humanística bastante grande, e ele precisa conversar muito com história, com geografia, com economia, e lembrando ali, né, com antropologia, lembrando que muitas coisas estão dentro dessas áreas. Por exemplo, gastronomia tem uma raiz antropológica fortíssima. Essa questão da identidade geográfica do momento tem a ver com geografia e tem a ver com antropologia, né? A nossa área, ela se cruza o tempo inteiro. Ela não é pura, ela não pode ser estudada sozinha. Então, um curso de turismo, eu vejo, e até tenho assistido muitas lives de gerentes de RH, né? Onde coloca que depois da pandemia, não que a técnica será completamente descartada, né? Que é a tal do novo linguajar, do soft skill e do hard skill, mas que nesse momento, nas contratações, o soft skill é mais valorizado do que o hard skill. E eu acho que esse curso de turismo, Leonardo, ele precisa fazer a moçada pensar. Você está no Instituto Federal, então, assim, você está na sala de aula, você vai entender, e me perdoem os meus alunos, né? Eu respeito todo mundo que chega numa sala de aula, para mim, é um vencedor, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito as conexões com tudo e fazer esse aluno pensar. Acho que esse é a coisa mais importante, porque veja bem, Leonardo, eu e a Marlene estudamos bastante para fazer os nossos programas desse semestre, e eu fui olhando todos os livros e eu tenho uma boa biblioteca. Há muitos anos eu já tinha 3.000 livros, né?
e agora eles já estão na fila dupla, tripla. E aí, quando eu fui estudar para começar o semestre e procurar dados e tal, cheguei à conclusão que grande parte da bibliografia que eu tenho já não serve mais, porque eu tenho acompanhado várias áreas empresariais, porque nós não estamos numa boa, né, profissionalmente falando. Muitos postos de trabalho foram fechados, mas também assisti todas as lives do Karnal, aquela história da pandemia, aonde ele aponta que após a pandemia tem uma reconstrução e talvez muitas coisas de forma diferente e que terá uma demanda alucinada, porque as pessoas vão estar loucas para sair de casa, né? Então, eu vejo assim esse conhecimento bastante amplo, com as áreas cruzadas, mas principalmente de reflexão. Se a gente quer ter um bom profissional, a gente tem que ensinar ele a pensar. E como a empatia tem sido colocado como ponto mais importante, outro dia eu trouxe um ex-aluno que é um dos gerentes do Hilton, para falar com os meus alunos, né? E ele é da área de RH, ele diz que hoje, na reabertura, o que é super avaliado e observado no ser é a empatia. Como ele se coloca no lugar do outro. E uma vez que todo mundo tem que trabalhar de máscara, como ele lê a angústia, a ansiedade e a necessidade do outro, seja cliente, seja seu parceiro de trabalho, enfim, acredito ali a questão. O mestrado e o doutorado, a gente tem uma relação, todo mundo que passou por isso, de amor e ódio, né, com o objeto de estudo, né? Então, é bom que se escolha algo que você tenha uma afinidade, que você já conheça um pouco, que você leia um pouco sobre aquilo antes de entrar com o projeto, no processo de seleção, e considero super importante, independente de entrar para a academia ou não, é um grande aprendizado, né? Quem puder, faça. E também não fique esperando só o da nossa área. Entre numa área, claro, se você vai entrar como eu entrei nas ciências sociais, eu vou sair da minha zona de conforto e estudar. Se eu for para a geografia, eu vou ter que saber, né? Então, eu aconselho que continue sim, né? Com relação a essa política de administração que você colocou, da pressão dos anos 80, ela não morreu, ela continua. Só que hoje não é uma luta bruta, direta como era, agora é muito nas entrelinhas, né? Então, assim, bastante importante também, ligado a isso, é que a BBTur retome ali há vários trabalhos iniciados ali. Eu tive um dia com a Berenice no Congresso Nacional, foi no Dia Nacional do Turismo, e a gente conversou com alguns parlamentares, que a gente retome essas conversas, mostrando a importância da autonomia. Eu sei que esteve conosco já, o Eusário tinha estabelecido uma relação muito próxima com a Érica Cocai, tem que ser retomado, esse trabalho tem que ser continuado. Eu sei que entre nós tem bastante gente que tem vários contatos, então, assim, as pessoas precisam retomar os contatos, né? Ô, Leandro, não sei se está caindo ou não, mas algumas pessoas falando ali. Pois é, eu estou vendo Você está um pouquinho. Eu estou. A sua voz está cortando. Pois é, e eu vejo a tua voz cortando. Então, não sei se é a minha conexão, provavelmente é a minha conexão, né? Mas só voltando aqui, então a gente tem um pouquinho mais de 20 minutos ainda de live para encerrar.
tá? Eu gostaria, o pessoal que estiver participando, se alguém tiver alguma pergunta para a professora Maria Giareta já responder, que coloque, né, que a gente, né, para a gente ver se a gente consegue responder antes de terminar a live. Eu queria puxar esse assunto. Leonardo, eu tinha visto Pode bastante falar. coisa escrito pelo Eusário ali, de uma retomada. Vamos A lá. Berenice se colocou, Sérgio Vidigal, de fato, a gente estabeleceu uma conexão ali bastante importante com ele, que tem que continuar, né? Não, com certeza, com certeza. O Eusário, inclusive, participa, né, das nossas discussões aqui também na Bebetor Goiás. Tem alguns alunos que eu estou vendo que estão participando aqui da live e eles, inclusive, me pediram, alguns deles, para perguntar um pouco mais sobre a profissão em si do turismólogo, né? A gente sabe que tem professores aqui que estão aqui presentes na live, tem profissionais já com alguns anos de experiência que também estão presentes aqui na live, e queria falar um pouquinho para os estudantes de graduação, né? Eu gostaria, né, você com certeza é uma pessoa muito mais qualificada, né, para falar sobre isso, o que de fato você vê como o foco de um turismólogo, o que um turismólogo de fato pode fazer para o futuro do turismo no país, na cidade, na região, etc. Né? Muita gente entra no curso de turismo pensando apenas em áreas como hotelaria, no máximo alguma parte da distribuição do turismo, que é a área do agenciamento, e às vezes é importante a gente mostrar a amplitude de atuação, né, da nossa área de turismo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A nossa área é imensa. Eu diria que o estudante não pode perder nenhuma oportunidade. Até assisti uma live da Beth Awada dizendo que ela começou na profissão como guia e que ela achou um folheto lá na ECA caída e pegou e foi para a entrevista e de lá ela estabeleceu toda a carreira dela, né, de guia, depois hotelaria e gerente de hotelaria e tal, né? Então, assim, ainda essas áreas são as áreas tradicionais, mas não são únicas. Por exemplo, a área de entretenimento, tudo bem que agora ela está toda fechada, mas eu já tive muitos alunos trabalhando em área de entretenimento, em empresas que fazem a gestão de cinemas, empresas que fazem gestão de ticket, enfim, de toda uma variedade ali, porque a nossa área é confusa, mas, por exemplo, a área cultural também e também é precária. Se você olhar um artista hoje, ele tem que fazer o seu papel, escrever o seu roteiro, se divulgar, se administrar, vender o bilhete, né? Então, assim, muitas áreas são complicadas e têm o mesmo problema que a gente, né? Então, eu diria isso, para não perder nenhuma oportunidade. E acredito bastante que a gente precisa brigar os nossos espaços nas gestões públicas, porque o curso foi muito criado para formar planejador, para ser né, como um agente de desenvolvimento da atividade turística mesmo. E me dói ainda, até hoje eu vejo prefeito comemorando que conseguiu alguma verba no Ministério do Turismo, e aí ele vai fazer um portal com essa verba. E de verdade o município não tem infraestrutura. Se tem uma coisa que a pandemia veio ensinar a todo mundo, que é aquela parte de inventário que a gente fazia, respondendo o sistema de saúde, o sistema de educação, todo o saneamento básico que a gente perguntava, e muita gente de muitas prefeituras respondia, mas para que você quer saber isso? Agora ficou claro, para que tem que ter saneamento básico, né? Então, acredito também, assim, que o turismólogo precisa cavar esse espaço na gestão pública. Preste atenção. Na saúde, tem alguém que vem da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, sei lá. Na educação, é um ex-professor. Aí, por que no turismo,
caramba, tem que ser o cara que cai de paraquedas, né? E a gente precisa mostrar, e a gente teve recentemente, por exemplo, no próprio, na própria Secretaria Nacional de Educação, que não aceitaram uma turismóloga para cuidar do IFAM. Na mesma semana, ela entrou, saiu, né, com um pedido de parlamentar, dizendo que não era a nossa área. Isso é claro, como a sociedade não conhece a nossa área. Como não é a nossa área? Eu tive um monte de aula de patrimônio, né? E aí tirou a moça, em seguida colocou um paraquedista, em seguida o paraquedista foi tirado de novo, aí voltou a turismóloga. Então, assim, né? Viva Charles de Gaulle, né? Esse não é um país sério. Então, assim, né? Como é que a gente vai? A gente tem que brigar cada um desses espaços que nos pertencem. E o olhar do turismólogo é diferente, sim. Quem pergunta para que turismo? Então, peguem ali os descritivos de sites, folhetos, escambau, blogs, etc. Tudo que é do Brasil se escreve assim: clima ameno. Essa já é um retrato de que quem escreveu não entende nada de turismo, né? O conteúdo sobre os lugares sempre é superficial, você percebe? Então, o turismólogo é esse que vai buscar ali o recurso mais importante de uma localidade para colocá-lo como produto e para trabalhar de forma correta, não só sob a ótica do capitalismo, que tudo tem que ganhar muito dinheiro, que tem que trazer grandes artistas, nada contra eles, mas às vezes o município carente traz um artista caríssimo de âmbito nacional e tem ali alguém da cultura popular importantíssimo que a gestão pública nem conhece o que quer dizer aquilo. Eu já tive oportunidade de estar com vários prefeitos com recursos culturais maravilhosos e que o prefeito não conhece. E ainda hoje a gente vive um panorama que você chega no município e pergunta: o que tem para fazer na sua cidade? E ele fala: nada. Né? Aí você começa a andar na cidade, descobre que tem uma cachoeira maravilhosa, um parque ótimo, que tem uma coisa que só tem lá, que tem um doce que só é feito lá, né? Então, a sociedade, a gente tem que mostrar quem somos para a sociedade, porque a sociedade ainda não entendeu quem somos, a que viemos. Isso a gente, todos nós temos que fazer junto com a ABBTour, né? E aí você me perguntou, essa semana, todos nós, turismólogos ligados à ABBTour, estamos propagando ali o turismólogo em muitos canais, né? Eu mesma dei uma palestra ontem, fiz essa live hoje. Amanhã tem uma live com Maribene, na terça-feira tem uma outra com Maribene, na quarta-feira tem uma outra live, enfim. O meu papel de turismóloga, de disseminação do que é o turismólogo, eu estou cumprindo. Também peguei o programa da ABAV, vi lá a Lenor em 3, 4 painéis, né? Então, assim, cada um de nós temos que fazer, sim, esse papel, temos que escrever, gritar. Quando eu contei ali, gente, era uma cena muito engraçada. Eu ia no médico, profissão, eu falava bem alto: turismóloga! Aí todo mundo me olhava, e era uma oportunidade que eu tinha de dizer o que é o turismólogo. E nós que estamos na sala de aula, temos esse papel, sim, de fazer em vários ritmos, em vários tempos, né? E a Clau
acho que a Clau Parra, poderosa da comunicação, está aqui dizendo que o turismo sempre é visto a última prioridade pública. É verdade, Clau, é fato isso. Assim como na maior parte das gestões públicas, é assim, aquele que não coube em lugar nenhum que vai para a gestão. E nós temos que mudar. E uma outra coisa, né, gente, a nossa categoria, até hoje, a única pessoa que eu conheço que conseguiu ser eleito como político foi o Edson Rodrigo, que é o prefeito de Monte Alegre do Sul, que é turismólogo. Mas aqui em São Paulo mesmo, pessoas que já se candidataram e perderam o pique e desistiram da carreira política, que é importante para a gente. Nós temos também que estar do lado da canetada. E quando eu sempre falo isso, eu descobri ontem que tem uma turismóloga no Rio Grande do Norte, candidata, e um ex-aluno meu me mandou ontem que é candidato a vereador, né? E o Rodrigo é candidato à reeleição, então já é um começo. Mas cada estado brasileiro, né, infelizmente, o Ítalo Mendes, que é um turismólogo nota 10, não... Quando eu veterano na faculdade. Pois é, ele não foi eleito, mas porque ele é um cara muito preparado, né? Que enveredou ali pela linha da gestão pública, pelo design thinking, né? Então, assim, também acho que a gente tem que pegar deste estágio em que o turismo ficou na pandemia para mostrar o que é o turismo de verdade, qual é a importância. Eu acho que a gente também já evoluiu ali, porque antigamente a gente só aparecia na coluna de festa social, e hoje ela já aparece como na atividade econômica. O Rosário está dizendo ali que o Edson Rodrigues estará hoje numa live do Ceará, né? A Clau, sou sua fã, também sou sua, Clau, só não assisto tudo que você faz por falta de tempo, que eu nunca trabalhei tanto igual nessa pandemia. Acho que eu respondi as 3 perguntas que você me fez. Não, com certeza, com certeza. É interessante você ter falado isso, porque talvez uma das áreas mais carentes e que mais precisa dos conhecimentos de um turismólogo é na gestão pública, né? E é o que parece ser o menos valorizado, não apenas por muitos dos estudantes, né, que já fica até com o pé atrás aquela coisa, poxa, mas trabalhar com política, como se tudo que tivesse ao nosso redor não fosse política, não fosse articulações também, né? E o próprio processo da gestão pública, ele nem chega a acontecer direito, né? Então, quando a gente recebe uma verba para o turismo, já é direto para fazer um portal, já é direto para fazer um material publicitário de algo que não foi nem estudado direito ainda para chegar naquilo ali, né? Então, é algo muito complicado esse processo, mesmo a gente falando de um processo iniciado desde a década de 70, ainda tem um caminho muito longo para se trilhar ainda, né? E a falta de valorização da profissão turismólogo ainda pega bastante. Uma parte que você falou, e que é um ponto que é muito importante dentro da BBTur, é em relação à regulamentação da profissão do turismólogo, né? Eu gostaria de saber, assim, o que seria essa regulamentação? Eu posso regulamentar de diversas formas diferentes, né? Mas o que de fato seria a regulamentação que você defende dentro da nossa carreira? Bom, a regulamentação, nós existiríamos de fato, os que são contra dizem que é porque teríamos uma reserva de mercado. Também é importante dizer que eu já posso me aposentar e a regulamentação não interferiu em absolutamente nada na minha vida profissional, né? É uma área que, mesmo com regulamentação, nós teremos que continuar travando muitas lutas de reconhecimento da sociedade. Tem até, o Eusário até tem uma luta bastante importante, que é mostrar que o turismólogo é um profissional
de utilidade pública, não, de reconhecimento, de importância pública, e é fato, né, gente? Por exemplo, quando eu li ali que o prefeito pegou o dinheiro e fez um portal, eu não tive a menor dúvida do meu estado, eu escrevi para ele, consegui lá, mandei uma mensagem, ainda escrevi: querido, adoro sua cidade, mas, por favor, a sua cidade precisa disso, 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 daquilo mais, e você vai investir em portal. Qual é a importância do portal? Né? Então, acho que esse trabalho de formiguinha, de cada coisa errada que a gente vê, a gente apontar, a gente vai ganhando mais espaço. Né? Vejo bem assim um trabalho de um exército grande de formigas. Né? A Berenice está lembrando aqui que em Sergipe tem uma deputada, que foi até quem criou o Dia Estadual do Turismólogo por lá, que turismóloga. Que bom! Vamos aumentar esse exército de quem tem o poder da canetada, né? E olha só, quando a gente fala da regulamentação, eu sugiro que vocês leiam um material de um professor da Federal de Ouro Preto, Rodrigo, me ajuda, Matiori, eu posso depois passar o nome dele, mas enfim, tem um grupo chamado Labor Móveis, que é da Universidade de Tocantins, e ele e um outro, né? Vitor Peri, do Rio de Janeiro, que escreve muito, muito sobre... A Samara lembrou Vitor aqui, Martoni. O sobrenome dele, Martoni. Obrigada. Eu sou super fã do Rodrigo, como que eu não lembro o nome dele, né? O Rodrigo e o Vitor, eles escrevem muito assim sobre o neoliberalismo, e o Rodrigo, inclusive, numa das aulas do Labor Móveis, fez uma retrospectiva desde a Revolução Industrial até o presente momento e por que nós estamos do jeito que nós estamos. Que isso é um projeto de desmonte das conquistas trabalhistas, né? Então, tanto nós, já turismólogos, como os alunos, eles precisam ir lendo e sabendo por que, então, né, que tanta gente se diz contra a regulamentação. Então, a regulamentação traria, sim, uma reserva de mercado, né, e traria um lugar ao sol, por exemplo, na gestão pública, que cada um faz o que quer, porque enquanto não tem o cargo, porque a regulamentação é um fato, mas a gente precisa ter o cargo na gestão pública, e a gente pode criar o cargo mesmo sem a regulamentação. Por exemplo, maestro, né, é um cargo que tem na gestão pública, na Secretaria de Cultura, e acho que não é regulamentado até agora, assim como N outros profissionais. Então, assim, são várias trincheiras que temos que lutar. Mas, lembrando, a regulamentação não é a única via. Temos muitas vias de luta. Eu nem consegui ler todos. O Eusar escreveu ali, dá para fazer outra live que tem hoje de tarde a dele. Mas, assim, tem a luta do conselho, tem muitas lutas, gente, do espaço do poder público, do respeito, né? Então, assim, não vai resolver, não vai ser uma vida boa, sentada na beira da piscina, olhando o sol chegar e sair, mas será, inclusive, o Rodrigo coloca como uma valorização das pessoas que estão no banco escolar, que terão uma perspectiva melhor. Aí, Leandro, eu dou aula em outros cursos, e bem interessante que eu dei aula ano passado para uma turma de economia muito fera. E aí, no primeiro dia eu perguntei, por que você escolheu economia? Achei super interessante as respostas, né? E como é importante ter, né, a regulamentação e diferenças, né, do menino de turismo. Um escreveu engraçado assim, tipo,
Eu nunca tinha me dado conta disso. Porque eu quero ganhar, eu quero ter bom salário, quero comprar um carro bom, com banco de couro e um carro automático, né? Mas politizados escreviam assim: eu quero passar no concurso do Banco do Brasil, quero passar no concurso da Receita Federal. Então, a diferença que eu vejo é assim, essa perspectiva que, por enquanto, nós que estamos na aula, na sala de aula, a gente tem que mostrar as perspectivas e com muita luta, né? Não sei você, Léo, mas eu nunca desanimo ninguém, sempre mostro os caminhos, sempre divulgo, brigo pelos meus alunos, né, que estão contratando, que eu sei que está entrevistando, enfim, eu como professora tenho esse papel, agora cada aluno também tem que fazer ali seu caminho de luta e de conquista dos espaços, e quem é de interior, briguem por esse espaço público no interior. Também não é mole assim, não. Como eu já disse, sentado na piscina, eu tenho alguns amigos diretores de turismo aqui no interior que trabalham muito. Não é assim, ficar de papo para o ar, não. Não, Né? com certeza, com certeza. Inclusive, foi muito interessante você ter citado essa questão do labor móveis, né, desses estudos mais críticos relacionados ao trabalho, porque teve há pouquíssimo tempo, acho que há um mês, 2 meses atrás, um evento deles, né, que foi o Perspectivas Críticas sobre, sim, que foi o Perspectivas Críticas sobre o trabalho no turismo. Alguns pesquisadores nossos aqui também participaram do evento, e tem uma outra rede, né, de estudos críticos, que é a Reescrita. Eu nunca Estamos, participei, Léo, pessoal, alô? reescrita. Isso, exatamente, que é a Rede Internacional de Estudos Críticos de Turismo, Território e Autodeterminação. A gente tem pesquisadores tanto no Brasil, Moçambique, Colômbia, México, Cuba, mais alguns países aqui, principalmente da América Latina, e essa troca de conhecimentos realmente é muito importante, né? A gente tem a gente está começando a aparecer no mercado editorial brasileiro de turismo alguns livros com uma perspectiva, né, mais crítica em relação ao turismo e trabalho. Tem aquele do Ouriques, né, Produção do Turismo, Fetichismo e Dependência, teve agora esse do Turismo Capital, que foi lançado no ano passado, e são estudos que precisam ser feitos, né? A gente realmente precisa, a academia precisa se apropriar desse conhecimento também e passar para a sociedade muito do que está acontecendo, que há, infelizmente, ainda muito abuso dentro dessa área, né? Então a gente está encerrando, falta 3 minutos para cair a live, né, pelo Instagram, e eu gostaria que você, né, falasse suas palavras finais. Eu agradeço muito essa oportunidade. Repetindo, essa live vai ficar disponível tanto no perfil no Instagram da Bebetor Goiás, quanto no perfil do YouTube, e foi uma honra entrevistá-la e saber um pouco mais sobre, principalmente, né, sobre o histórico da Bebetor, sobre a tua visão sobre o turismólogo, sobre a nossa profissão e a tua visão do que vai ser o futuro da nossa área. Obrigado de novo, tá? Eu que agradeço todo mundo, um abraço para a Giovana, né, que me convidou, a todo mundo ali da Bebetur, foi muito bom, e termino para variar com uma frase de Cora Coralina para esse momento tão difícil. Recria a tua vida sempre, remove pedras e plante roseiras e faz doces e recomece. Cora Coralina. Obrigada. Opa, de nada. E está convidado a vir para Goiás para fazer o caminho de Cora, saindo de Corumbá, que é um dos mais novos produtos turísticos aqui do estado de Goiás, que sai de Corumbá de Goiás e vai até a cidade de Goiás, permeado de poemas da Cora Coralina. Muito obrigada. Adoro. Opa. Obrigado a você, professora. Obrigado a todos os... Tem muitas lives, você falou ali da Internacional, a Ellen de Sergipe está com uma live que ela trouxe alguém da África, hoje à tarde tem lives do Ceará, Nacional tem live de noite,
Sábado tem live, por exemplo, para quem quer saber o que aconteceu com os cursos, a BB Tour São Paulo está fazendo uma live com uma pesquisa que a Marlene Matias terminou. Tem várias falas da Lenora dentro da base, então eu acho que essa amplificação de comunicação sobre os turismólogos está bem bom neste ano aqui. Obrigado a todos que ficaram até agora aqui me escutando. Opa, obrigado a todo mundo, né, por essa live aqui. Com certeza teremos próximas oportunidades, tá? Tchau para você, tchau para todos os participantes. Tchau. Tchau. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau.